Amados irmãos, amadas irmãs, em Êxodo 21, de 1 a 6, nós vemos uma porção preciosa da palavra de Deus que fala do relacionamento entre o servo, o escravo e o seu senhor. Aqui nos mostra que o escravo, tendo o direito de sair livre, diz: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, isto é, não quero sair livre. E o versículo 6 diz: então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, ao tomar a decisão de não querer sair livre, ele estava tomando a decisão de servir esse Senhor a quem ele amava por toda a sua vida. Isso é algo que realmente nos comove. O amor desse Senhor mudou a vida desse escravo. E nós sabemos que hoje o nosso amado Senhor Jesus, ele foi alguém que viveu essa realidade. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui nos mostra que o nosso amado Senhor, ele era Deus, ele era igual a Deus, mas ele não se apegou a isso. Ele deixou de lado esse seu direito para se esvaziar e assumir a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana. Ele era Deus, ele podia se agarrar a isso. Eu sou Deus, eu não vou fazer isso. Mas ele tornou-se um homem. Ele se humilhou, foi obediente até a morte. Não somente tomou a forma humana, mas a forma de servo, a forma de escravo. Por quê? Porque ele amava a Deus e porque ele nos amava. O Senhor Jesus, ele obedecia ao Pai, cumpriu o que o Pai falava. Por quê? Em João 14, 31, nos diz, na parte desse versículo, parte final: contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Por que o Senhor Jesus obedecia ao Pai? Porque amava o Pai. Não era porque ele era obrigado, senão ele seria chicoteado, nada disso. Eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. O Senhor também amou a sua esposa. Então, amar o Pai é equivalente a amar o seu Senhor. Amar a sua esposa é amar a igreja. Olha só em Efésios 5, 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele se entregou por amar a igreja.
E ainda mais, o Senhor ama os crentes, os seus filhos. Gálatas 2:20, a parte B, diz assim: no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por amar ao Pai, equivalente a amar o Senhor, ele se entregou. Por amar a esposa, amar a igreja, ele se entregou. E por amar os seus filhos, que somos nós, os crentes, ele se entregou. Então o Senhor Jesus é um modelo desse que diz: eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos. Ele é aquele que, por nos amar, deixou de lado os seus direitos, entre aspas. Motivado por esse amor, ele estava disposto a se tornar um servo. Foi assim que ele veio e cumpriu a redenção. Todos nós que cremos nele, nós pertencemos a ele. E essa vida do Senhor, essa vida de servo, também está em nosso interior. E o Senhor é o nosso modelo. Olha só em Mateus 20, versículos 26 a 28. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor aqui estava falando aos seus discípulos que eles deveriam ser como ele, mas não por meio de uma imitação, é porque eles receberiam a vida divina. Efésios capítulo 5, versículo 2 diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou. É por meio da vida divina, por meio de Cristo viver em nós, é que podemos ter esse viver. E é por meio dessa vida divina que nós nos relacionamos com o nosso Senhor. Oh, uma história entre servo e Senhor, cheio de amor, de obediência, de fidelidade. Nada obrigado ou forçado. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Está vendo? Cristo nos chamou à liberdade, mas nós, pelo fato de termos amor, amarmos o Senhor e amarmos os irmãos, nós servimos os irmãos e servimos a Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 2, diz: e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amados irmãos, é a vida de Cristo em nós que faz com que o nosso relacionamento entre o nós e o nosso Senhor seja um relacionamento tão doce. Amor e obediência. O desejo de ser um servo, de ser um escravo, de servir este amado Senhor, não se apegando a direitos. Esse espírito de escravo é um espírito de sacrifício. Servir é se sacrificar. Louvado seja o Senhor.
Então, Cristo em nós é o amor. Louvado seja o Senhor por isso. E é assim que nós avançamos. É assim, essa é a base, fundamento do nosso relacionamento com o nosso Senhor. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Marcos 12:30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. Quando fala de todo o coração, está ligado ao espírito. E aqui fala toda a tua alma. E quando fala de toda a tua força, se refere ao corpo. Nós amamos o Senhor nosso Deus com todo o nosso ser tripartido. Aleluia! Que história linda! O meu Senhor e eu.